Eu sentia minha cabeça ficando pesada. Eu piscava os olhos. Os barulhos se tornavam cada vez mais abafados. O calor do corpo do Rafael me chamava. Eu estava quase dormindo, mas de repente ouvi uma voz atrás da porta e levei um susto. Eles voltaram. Estamos esperando no pequeno salão. Apressem-se. O meu medo tinha acordado o Rafael. Ele estava de pé, pronto para agir. Nós saímos do quarto rapidamente. Antes tarde do que nunca, já que estamos todos aqui, poderíamos talvez saber o que está acontecendo. O Aaron não está aqui. Talvez nós devêssemos o quê? Esperá-lo? Mas por que ele desapareceu e sem dizer nada? Pode ser que o nosso psicopata o tenha encontrado e ele esteja apodrecendo em algum lugar na floresta. Não podemos contar com ele. O Ethan está de mau humor, mas eu concordo com ele. A urgência agora é encontrar o assassino de qualquer maneira, e nós temos uma pista. Exatamente, e ao verificarmos o local, nós percebemos que havia vestígios de sangue que nós podemos seguir. Por que você não seguiu imediatamente? Você precisava de mais gente? Você está distraída essa noite, minha linda. Você não percebeu que já amanheceu? Ou que eu estava ocupado cuidando desses dois? Enfim, nós não podemos fazer nada agora. Se a gente se cobrir bem, podemos ir. Eu não sei onde você aprendeu a lutar, mas chegar destruído no combate não é a melhor das ideias. Nós agiremos essa noite, assim que anoitecer. Como o Ethan disse, não vale a pena arriscar. E além do mais, dessa maneira poderemos esperar o Aaron voltar. Tudo está acontecendo muito rápido. Não há tempo para dizer nada. Não pode ser. E quem participará da perseguição, sendo que o que consegue ler as pistas está ausente? Se o Aaron estiver aqui e a noite estiver nublada, como ela provavelmente estará, eu irei com ele. Se ele não estiver, poderemos ir juntos, Bilhate. Ou com o Ivan, prefiro que a Nick fique aqui. Eu ficarei com ela. Eu protegeria a mansão. O Ethan também deveria permanecer aqui, caso seja preciso cuidar de alguém. É o que ele queria. Melhor ainda. Claro, e tente não ser estraçalhado. Assim meu trabalho será mais fácil. Resumindo, se o Aaron não estiver aqui, o Ved e o Ivan e eu nos encarregaremos da caçada. Só se você tiver um plano melhor? De forma alguma. Acho que todos nós estamos prontos para mostrar que nós somos capazes. Precisamos nos preparar e descansar. Essa noite será decisiva para nós, meus amigos. Meus amigos. Um a um, eles foram desaparecendo pela porta. Eu ainda estava sob o efeito do choque, surpresa com o presente e horrorizada com o futuro. Em alguns instantes, os meus colocatários, que não sabiam respeitar um simples plano de convívio, estabeleceram um plano de guerra sem levantar a voz. Nick, meu cálice, encontre-me no meu quarto, se você quiser. Quando você quiser. Obrigado. Obrigado por não ter dito nada. É uma honra ter a sua confiança. Mas alguma coisa me intriga. O que está acontecendo? Parece que tudo está acontecendo tão rápido que eu não tenho controle de mais nada. Não sei se é a melhor solução não dizer nada para eles. Estou com um pouco de medo do que acontecerá. Não se preocupe, não é a primeira crise que a nossa família adotiva enfrenta. Vamos, Locales, coragem. Amanhã, nessa mesma hora, nós estaremos livres de um fardo sobre os nossos ombros fracos. Você tem razão, coragem. Isso mesmo, o nosso destino estará decidido de uma vez por todas. É um pouco simplista ver as coisas assim. Amanhã talvez seja uma etapa importante, mas o caminho não terminará. Você tem razão, toda decisão é importante. Eu esqueci um pouco rápido demais todos os matizes da vida. Nem tudo é cor-de-rosa, nem tudo é perfeito. Nós cometemos erros. O menor possível, mas mesmo assim cometemos. E não tem problema. De verdade? No entanto, eu tenho a impressão de que tudo que você toca reluz. Que tudo que você realiza tem êxito. De forma alguma. Eu também fiz as minhas besteiras, com você e com os outros. Se eu te fizesse uma lista das besteiras que fiz desde pequena, acho que o maior erro, o que eu me arrependo de verdade, é que o Jeremy tenha sido expulso do orfanato. E que em parte eu seja responsável. Entendo. No entanto, a minha estima por você permanece intacta. Apesar de eu ter descoberto que você não é quem eu pensava, eu te amo ainda mais. Oh, que bonitinho. Sim, eu também. E eu quero conhecê-lo como você é e não como você gostaria de ser.
E eu tenho certeza que quanto mais eu conhecê-lo, mais eu o amarei. Então, você não precisa me esconder nada. Eu cometi erros na minha vida. Sem querer escondendo-os depois, eu menti. Mas o erro do qual mais me arrependo hoje foi esconder a razão pela qual eu não posso admirar o seu sorriso. Eita! Você quer dizer o que te deixou cego? Eu pensei que o Alessio... Se nós viveremos juntos, diante das batalhas que se anunciam, então eu preciso dizer a verdade. O Rafael ficou estático. Por um instante eu percebi que ele hesitou. Mas a sua voz fraca recuperou as forças e se derramou nos meus ouvidos aturdidos. Meus olhos. Eu sou o responsável, pouco tempo depois de ter visto o estado da Margarita. Eita, gente, que horror! Ele se cegou. O Rafael se calou. Eu estava tão confusa. As palavras escorregavam sobre mim como água sobre as penas de um pássaro. Mas o tempo passava e o meu vampiro esperava. Eu tentei falar alguma coisa. Mas por quê? Eu não entendo. Como o pai da Antígona. Eu tinha a impressão de que tudo que me cercava não era real. Que eu estava em um pesadelo e que eu acordaria uma hora. E foi essa lógica absurda do sonho que soprou as palavras que eu pronunciei com uma voz incrivelmente calma e suave. Édipo, sim, é o que eu havia pensado. Eu me sentia responsável, culpado, e eu precisava pagar o preço. Eu precisava de uma punição. Eu não sei o que eu teria feito. Estou com dificuldade de entender tudo isso. E funcionou pra você? Ai, talvez eu tenha sido um pouco fria e desajeitada. Eu não queria. Não, foi idiota, mas eu ainda acreditava que a vida era uma tragédia. Eu estou aprendendo a ver as coisas de uma outra maneira com você, Nick. Será que foi o seu sorriso que acendeu as chamas do meu coração? Ou será que foram as suas palavras loucas e poéticas? Ou então o jeito doce que ele pronunciou meu nome? Com dificuldade, eu me conscientizei de que eu não precisava provar todos os seus atos. Com alívio, eu compreendi que seu passado lhe pertencia. Com felicidade, eu aceitei que a sua confidência não o transformava em uma pessoa diferente. O Rafael sentiu essa mudança em mim e pegou a minha mão, aproximando-a lentamente da sua boca. Primeiro, seus beijos ficaram mais voluptuosos e sua língua sobre a minha pele despertou em mim um rio subterrâneo. Enquanto eu começava a me aconchegar junto dele, o Rafael pegou maliciosamente o pedaço de tecido que ele costuma usar sobre os olhos. Você confia em mim, Nick? Eu balancei a cabeça e, como na ocasião em que ele me ensinou a lutar, meu mundo foi tomado pela escuridão. O toque da seda, as doces cócegas dos dedos do Rafael sobre as minhas bochechas, atiçavam os meus desejos. Segue em relação às incertezas do futuro, eu me entregava aos prazeres do presente. As sensações se intensificavam e me preenchiam. Cada uma das vezes que a mão ou a boca do Rafael tocava a minha pele nua, fogos de artifício explodiam em algum lugar dentro de mim. Todas as vezes que eu agarrava sua pele para trazê-la um pouco mais perto de mim, eu sentia-se encolhendo de desejo. Todas as vezes em que as nossas respirações se misturavam por um instante ou por uma eternidade, nós nos arrepiávamos juntos. Em seguida, nós paramos com as nossas travessuras e nos entregamos ao desejo. Nossos corpos eram um e nossas almas também. Nossa troca multiplicou o nosso êxtase, como se fossem espelhos que se refletiam ao infinito. Eu era possuída e possuía. Eu estava dentro e fora. Eu sentia prazer e dava prazer. Quando a nossa brincadeira de esconde-esconde terminou, como uma nota de piano que se toca até o mais absoluto silêncio, nós adormecemos aconchegados um no outro, ele atrás e eu na frente. De conchinha. Naquele dia, o sono me levou para um buraco negro, no qual não tinha consciência de nada. Eu acordei com o corpo tenso e com a boca seca. Antes de abrir os meus olhos, eu sabia que a lua já estava no céu. Eu me virei e estendi a mão para avisar o Rafael. Eu não senti ninguém e meu coração se acelerou. Eu abri os olhos e o meu horrível pressentimento se confirmou. Eu gostaria de ter acreditado que ele estava em algum lugar da mansão e que ele me esperava porque nós passássemos o tempo juntos. Mas eu sabia muito bem que ele havia partido em busca do Alessio, sem mim. Eu me recusava a ser dominada pelo pânico que me invadia e eu me levantei bruscamente. Rafael, o que está acontecendo? O que você colocou na cabeça agora? É melhor você ficar nos braços do seu vampiro. Você sabe disso, Nick. Tudo pode sair do controle de repente. Não sabemos. O Rafael saiu. Eu vou atrás dele. Eu ia para a biblioteca. Preciso pegar um livro para esparecer um pouco. Ethan, o Rafael saiu. Com certeza para ajudar os outros.
O quê? Mas não faz sentido. Por que esse idiota foi fazer isso? Que droga. Agora eu é que tenho que protegê-la. Preciso pegar a minha pistola antes de fazer a ronda. Vá se esconder em algum lugar e fique lá. Rafael, como é que você fez pra sair? E onde é que você está, meu Deus? Bom, a porta está trancada, com 2 voltas e ainda por cima. Preciso encontrar outra solução. Pense, Nick, pense. Talvez eu possa tentar explicar ao Ethan. Com um pouco de sorte, ele não será cabeça dura mais uma vez. Eu acho que a janela da biblioteca dá para um arbusto. Ele não deve ser muito alto. Eu posso tentar. Daqui a pouco, Ethan sairá para fazer a ronda lá fora. Só preciso esperar o momento certo para fugir pela cozinha. Eu não pensava que o Ethan levaria tão sério sua missão de me manter prisioneira aqui. Durante um bom tempo, eu esperei pacientemente que o Ethan surgisse, observando cada estalo do assoalho e tentando reconhecer o rangido familiar da porta pesada da entrada. Mas nada, e o tempo só passava. Pela janela podia ver o arbusto. Eu não parava de pensar sobre os riscos. Enfim, uma hora fiquei farta da minha impotência e decidi tentar. Era tudo ou nada. Com um gesto desajeitado, mas determinado, empurrei à direita e à esquerda para abrir a porta do jardim. Eu corri para chegar ao jardim o mais rápido possível. Meu coração estava a mil. Quando eu empurrei a porta, o Rafael e o Alessio estavam um na frente do outro. Uma tensão sórdida reinava e eu percebi que eu cheguei pouco tempo depois do encontro deles. O Alessio percebeu a minha chegada e o Rafael reprimiu uma interjeição de surpresa. Mas a discussão prosseguiu como uma maré inexorável. Você realmente quer que eu acredite nisso, caçador de vampiros? E você acha que isso o inocentará? Eu não estou inventando nada. Estou contando o que aconteceu. O que eu preciso dizer para que você acredite em mim? Eu vou deixar eles conversarem. Vou interferir se as coisas piorarem. Quem sabe você não se lembra de alguma outra coisa? Talvez você tenha alguma prova? Você se lembra, Rafael, daquela carta estranha que você havia recebido com a Margarita e que você me mostrou depois? Eu soube que eram eles. Que eram eles. Eles queriam ter certeza. É preciso admitir, se eu tiver que abandonar a história que eu repeti a mim mesmo tantas vezes durante esses últimos séculos, eu o farei. Mas o que eu posso fazer para melhorar as coisas? A hora desses vampiros exaltados me esmagava, e no entanto, eu sabia que era preciso romper esse torpor que se abatera sobre mim para ajudar Rafael. Mas se você não tivesse voltado, tudo teria acabado bem. Eu teria continuado a viver com a Margarita. Nós continuaríamos a colocar as nossas máscaras e a nos misturar no meio dos humanos. Ai, gente, discutindo o passado assim na frente dela, que saco. Nós poderíamos ter passado despercebidos, como animais selvagens em um rebanho domesticado. Não, vocês já tinham sido localizados. E se você tivesse me escutado, simplesmente me escutado, e não tivesse me arrastado por todos os lugares, tentando me convencer a todo custo, nós não teríamos brigado. A Margareta ainda estaria viva. Por que você gritou naquela noite? Alessio, nós queríamos ajudá-lo, você recusava tudo. Nós o acolhemos na nossa casa, nós estendemos a nossa mão. Você ameaçava a Margarita todos os dias. Você estava louco e agressivo, e ela continuava doce e paciente com você. Talvez. E se, Alessio? Nossa, gente, que opções boas. Será que uma hora eu vou poder falar? Claro, abre os olhos, Rafael. O que eu ofereci é o que ela queria. O que ela sempre quis no fundo é que você nunca pode dar. Seu desejo mais almejado era reencontrar uma vida realmente digna, ou pelo menos abandonar as misérias da sua existência. É tudo mentira. Quando você voltou, você não a conhecia mais. É verdade que às vezes na Itália ela ficava melancólica. Mas depois, ela foi feliz comigo, longe de você, no ninho que nós construímos pacientemente na Inglaterra. É o que você diz e o que você acha, Rafael, mas você sempre viveu fora da realidade. Você sempre se preocupou com o seu mundo, aquele que você fabricava peça por peça na sua cabeça, nunca com o dos outros. E você? Você que impôs os seus fantasmas mortíferos à mulher que o amava. Quando você pensa que o mundo está melhor porque a Margarita morreu, você está se preocupando com os outros? Rafael é dizendo de outra forma. Tadinha, ela tá tentando participar da conversa. Eu tentava falar, mas nada adiantava. As flechas e as palavras que eles atiravam não eram destinados a mim. Eles praticamente haviam esquecido da minha presença. Eu não lhe desejava essa morte. Todo esse sofrimento poderia ter sido poupado se simplesmente... Foi por isso que você não veio me ver antes? Porque você não tinha coragem para assumir a sua responsabilidade? A sua culpa? É fácil se passar por morto, Alessio. Você é covarde como um soldado que se esconde durante o combate. Porque isso teria mudado alguma coisa se eu procurasse? Se eu lhe tivesse contado alguma coisa? Mesmo hoje, depois de todo esse tempo, agora que você conhece a verdade, você continua se recusando a enfrentá-la. Eu nunca nos
Perdoarei por tê-la abandonado assim, e eu pago esse preço todos os dias. Eu não esqueço do passado, ao contrário de você. Foi por isso que você voltou? Para me arrastar com você de novo para o abismo do desespero? Se eu estou aqui hoje, é porque eu me recuso que você escape tão facilmente da sua responsabilidade. Quem vive de passado é museu. E visto que é preciso, eu o enfrentarei. Eu nunca tive medo de você. O Rafael desatou a faixa e retirou as luvas com um gesto brusco e hábil, e logo em seguida desembainhou a sua lâmina. Eu vi o seu corpo tenso e se relaxando. Eu o conhecia tão bem agora e eu sabia que estava pronto para matar seu amigo, independente do preço que ele teria que pagar. Se eu me colocar entre os dois, já basta, acalmem-se. Rafael, não, por favor, me ouça. Minhas palavras se perderam no burburinho do combate. Um retinir sinistro de lâminas e grunhidos lúgubres de vampiros. E um segundo depois, eles se precipitaram para a cozinha, arrastados pela loucura do combate. A única coisa a fazer era segui-los. Eu seria testemunha do fim dessa história, independente do que acontecesse. Foram fazer um lanchinho. Eu entrei na cozinha precipitadamente, mas tudo estava calmo. Um silêncio opressor reinava no ambiente. A faixa e as luvas do Rafael estavam no chão. O que havia acontecido naqueles segundos em que eles ficaram sozinhos? Na luz indireta da noite, os dois vampiros se viraram na minha direção, como se voltassem a si e se conscientizassem da minha presença. O que eu deveria fazer? Talvez o Ethan esteja aqui. Ele poderia me ajudar. De qualquer maneira, ele acabará ouvindo alguma coisa. Oh não, a porta. Ele foi embora? Não tem ninguém para me ajudar então. Terei que me virar sozinha. Pela primeira vez naquela noite, o Rafael se dirigiu a mim. A sua voz voltara a ser suave e melodiosa. Nick, eu não esperava que você estivesse aqui. De forma alguma é o que eu imaginava. Eu pensei que você ainda estivesse dormindo. Ah, esse tom. Eu sei que isso incomoda e que ele não sabe o que fazer agora que eu estou aqui. Pois bem, agora eu estou aqui. Eu sinto muito, mas essa história não é sua. Mas tudo isso me diz respeito. Diretamente eu concordo, mas o que precisa ser resolvido é entre mim e o Rafael. Como eu gostaria de dizer que esse falso irmão está errado, mas meu coração só pode lhe dar razão. Vá, corra, voe, meu amor. Se eu viver. Meu Deus, quanto drama. Se eu viver, nós nos encontraremos. Se eu morrer, você será livre. Que horror! Eu acho que cabe a mim decidir o que me diz respeito ou não. E é por isso que eu estou aqui, porque eu quero estar. Porque o meu lugar é ao seu lado, Rafael. E Alessio, nada do que você me disser me fará mudar de opinião. Claro que Rafael cometeu erros. Claro que ele não é perfeito. Mas eu amo ele. Assim, como ele é. Pois bem, fique se você quiser. Mas o Rafael precisa pagar o preço dos erros que cometeu. Se ele não consegue ter consciência, eu me culparei disso. Olha pra ele, de verdade. Você não acha que ele já sofreu o suficiente? Ser o pintor e perder a visão? Não saber que o irmão ainda estava vivo? Estar prestes a lutar com ele? Abandonar a pessoa amada? A minha voz tornava um rio que arrastava na sua correnteza as brigas e os rancores de um tempo passado. Eu não quero que ele tenha piedade de mim, meu amor. Eu sei que se a Margarita morreu, é em parte por minha causa. Como eu poderia esquecer disso? Porque não prestei atenção àqueles que nos perseguiam, porque eu deixei que ela voltasse sozinha. Mas eu retomei o gosto pela vida, Nick. Você me deu novamente vontade de viver, e eu vou me agarrar a isso com todas as minhas forças. Você se dá conta, Rafael? Você que jurava fidelidade a Margarita? Você que prometia que a vida seria uma aventura maravilhosa? Eu estava enganado, Alessia. Eu era muito mais cego do que agora. Como você, eu sei que a felicidade absoluta não existe, assim como a infelicidade total não pode durar. Eu tentei me isolar do mundo, mas a vida, essa chama eterna que queima dentro de nós, chamou-me de volta. Alessio, nem tudo é 8 ou 80. Ninguém é completamente mal ou completamente bom. Rafael não desejava sua morte, não se esqueça disso. Depois de todo esse tempo, você vive com esse fardo sobre os seus ombros. É normal que você queira encontrar um culpado. Nós somos dois. Eu nunca fingi ser melhor do que ele. Como poderia querer isso? A mulher que eu amava morreu por um erro meu. Ela morreu sim, mas vocês estão lamentando até o acaso. Nós não podemos controlar tudo. Não podemos prever tudo. Vocês não poderiam adivinhar que os caçadores agiriam naquela noite. Você perdeu alguém querido. Isso não faz de você uma má pessoa. Mas ela sofreu. Nós poderíamos ter evitado que a Margarita passasse por isso, se nós a tivéssemos escutado. O que ela queria realmente agora, ninguém aqui pode saber. Vocês podem brigar o quanto quiserem, mas não há nenhum meio para descobrir quem tem ou não razão.
Como você pode dizer isso? Você nem conheceu a Margarita e você acha que pode falar em seu nome? É verdade, eu não a conheci, mas se eu entendi algo a respeito da Margarita, é que ela ficaria zangada de vê-los assim, um contra o outro. Falou e disse. As palavras que saíram da minha boca foram como uma fórmula mágica, fez com que de repente a pressão que se acumulava ao nosso redor desaparecesse. Meu irmão, eu sei que lá no fundo você não queria me ferir, agora eu entendo isso. Eu tive medo porque eu estava preso no meu terror. Eu lutava com os meus próprios demônios. Ah, não. Eu tive medo porque eu estava preso no meu terror. Eu lutava com os meus próprios demônios. É por isso que você fugiu rápido, na primeira vez em que nos encontramos. É por isso que você rolou com a Nick. É por isso que você não sabia como voltar, durante todos esses anos. Quando eu senti uma presença atrás de mim na floresta, eu nunca levantava a cabeça, eu nunca voltava. Alessio, me perdoa. Mesmo se fosse verdade, eu nunca poderia achar que Margarita foi feliz como vampira. Nós nunca concordaremos. Mas a Nick tem razão, isso não muda nada. Eu deveria ter vindo vê-lo e nós defenderíamos a memória dela juntos. Eu não deveria ter ficado na sombra todos esses anos. Nossas ações podem ser perdoadas, mas nada pode justificar a existência dos nossos seres. Eu sou um vampiro, uma criatura perigosa, um parasita. E você também é, Rafael. Você me disse que se alimentava o menos possível, prestando atenção em escolher pessoas pouco recomendáveis. E você me disse que havia passado todo esse tempo caçando aqueles que não respeitavam os homens. Fracas tentativas para reter o pedalê que existe em mim e que eu tenho dificuldade de controlar. Mas você pode dizer o mesmo, Rafael. Quantas pessoas você feriu para sua própria satisfação? Eu me alimentei, mas eu nunca feri ninguém. Eu tomei cuidado. Esses humanos queriam ser mordidos? Eles sabiam disso? Podemos ignorar o passado, mas não podemos desviar o olhar do futuro. Eu não me esqueço de onde eu venho e cada escolha que eu fiz permanece gravada em mim, Alessio. Mas eu não posso ficar estagnado. Eu sigo na direção da correnteza. De qualquer maneira, para o Rafael esse problema não existe mais. Eu sou o cálice dele. Ele se alimenta de mim e eu lhe dou o meu sangue com prazer. Eu vejo que sob as ruínas da nossa história, você reconstruiu um mundo maravilhoso, Rafael. Uma casa, camaradas, uma amiga. Você poderia ficar aqui o tempo de encontrar também um novo horizonte na direção do qual avançar. Não, eu irei embora. Eu não suportaria ficar aqui entre vocês. É o momento de deixá-lo voar com as suas próprias asas, meu irmão. Você tem certeza? De verdade, você poderia ficar um pouco. Ou será que eu posso fazer alguma coisa antes de você partir? Sim, Rafael. Faz muito tempo que nós não conseguimos mais nos falar. Mas eu tenho a impressão de que a Nick consegue me entender um pouco. Eu gostaria de falar sobre o que eu vivi com a Margarita, uma última vez. Com alguém que quase a conhece. Não! Eu não quero, não. A onda de medo que submergiu Rafael chegou até mim, e eu não precisava olhar seu rosto para entender as suas preocupações e as suas dúvidas. Mas quando ele falou, foi todo o seu amor e toda a sua confiança em mim que transbordaram sem controle no meu coração. Tudo bem, se ela quiser assim. Vamos pro jardim, assim não estaremos longe. O jardim estava idêntico, no entanto, tudo estava diferente. A majestade do Alessio, que me impressionara desde nosso primeiro encontro, parecia ter desaparecido, e diante de mim estava esse homem com o olhar perdido. Nick, eu sei que você nunca conviveu com ela, mas ao ouvi-la, parece que vocês se conheceram. O Rafael deve ter dito como ele a amava. Ele deve ter descrito todos os bons momentos que eles passaram juntos. Ela viverá nele ainda por muito tempo. Eu também gostaria que a Margarita ficasse gravada na sua memória através dos momentos que eu vivi ao lado dela. Eu a amava, você sabe, com todo o meu coração. E eu acho que ela também me amava. Ela tinha, assim como você, o dom de ver a bondade nas pessoas. Frequentemente, nós passeávamos à noite pelas ruas e imaginávamos a vida daquelas pessoas que nós cruzávamos. Ela também adorava ler, e às vezes nós conversávamos sobre os personagens dos livros. Ela sempre defendia aqueles que eu detestava. Nós também ríamos muito, porque ela ria para tentar esconder a escuridão que corroía o seu coração. Ela nunca quis nos incomodar com tudo isso. Ela era muito boa. Eu poderia ficar aqui falando dela durante horas, mas eu preciso partir em breve. Antes que o sol se levante? É isso mesmo. No final das contas, você sabe que nós nos amávamos, e isso é suficiente para mim. Essa mecha de cabelo que ela me havia dado talvez seja a minha melhor lembrança. E eu gostaria de dá-la pra você. Que. Pode ficar. Você pode guardá-la, pode dar ao Rafael, pode jogar fora. Eu confio em você pra saber o que é melhor. Pra onde eu vou, ela não tem nenhuma utilidade. Você sabe pra onde vai? Não exatamente, mas não se preocupe. Você não me verá mais. Eu não colocarei em perigo o que você possui. Adeus, Nick. Fico feliz por tê-lo conhecido. O irmão do Rafael, aquele que eu aprendi a ter medo, depois a conhecer, virou as costas e seguiu na direção da floresta.
uma silhueta na noite clara. Antes de partir, Oh! Nossa! Antes de partir, Nick, gostaria de dizer-lhe uma última coisa. Uma coisa que você já sabe, mas que você ainda não entendeu. Uma coisa que gostaria de deixar gravado na sua memória. Um vampiro não é nem humano, nem imortal. No instante seguinte, o Alessio desapareceu antes que eu pudesse dar alguma resposta. Eu respirei profundamente e fui na direção da cozinha. O fim dessa história se aproximava. Acabou, não é? Ele foi embora realmente? Pois sim, você pode terminar esse capítulo. Nós estamos tranquilos. O Alessio não voltará. Rafael se jogou nos meus braços, espontaneamente, e eu o apertei com todas as minhas forças. Foi um momento simples e bom, como o cheiro da terra molhada depois da chuva. Nick, enquanto você estava lá fora, com aquela pessoa que eu tanto amei e que nos fez sofrer tanto, eu tive uma ideia e tenho uma proposta para te fazer. Ai, meu Deus! Você gostaria de se transformar em vampira, como eu? Eu quero compartilhar toda a minha existência com você, não somente alguns anos. Eu quero que nós estejamos no mesmo mundo, não em universos paralelos. Eu quero estar com você e não me aproveitar de você. Eu fiquei boca aberta por alguns instantes. Minha cabeça estava repleta de pensamentos que se agitavam. Eu sei que não é uma decisão fácil. Você não é obrigado a responder imediatamente. E se você não quiser, eu não amarei menos por isso. Você é livre, Nick. Eu só quero oferecer esse futuro se você quiser. Claro que eu quero. Acho que eu prefiro continuar sendo seu cálice. Foi um grito vindo do coração. O Rafael estava pedindo para me tornar sua companheira eterna e eu não tinha a menor hesitação. Eu segurei a mão do meu vampiro e decidi me deixar levar pela esperança ideal do meu anjo. Junto nós saberemos dominar o desespero dos nossos corações e superar as armadilhas da vida. Ai, meu Deus, terminou o capítulo. Ai, que imagem feia. Eu não acredito que eu joguei tudo isso só pra uma imagem feia dessas. Mas, ok. A rota do Rafael foi bonitinha. Ela foi 70% essa Margarina aí, a ex dele. Mas eu ainda amo ele.